Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Grupo Espírita Cearense do Bem. Nós que estamos nos finalmente aí do livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje falando aí do capítulo, como eu estou demonstrando aqui já, de número 26, intitulado aí por Chico Xavier de Psicometria. Gente, esse vai ser um encontro bem rápido, até porque eu, Marcos, não tenho muito o que falar sobre esse capítulo. Por quê? E aí eu já digo para vocês. O que acontece? Como a gente falou desde o início aqui dos nossos estudos, o nosso intuito é transformar a mediunidade, ou o estudo da mediunidade aqui, numa alavanca para que a gente desmistifique as coisas, certo? E esse capítulo não vem falar para nós propriamente de mediunidade, mas vem falar aqui de um poder anímico, de algo que seria aí da própria alma, do próprio espírito, né? E não em algo que seria aí mediúnico. Por quê? Eu gosto sempre de voltar no básico para a gente conversar, né? Porque quem sabe o básico consegue aí entender bem o avançado. Vamos lá. O que é mediunidade? Mediunidade vem de medianeiro, ou seja, alguém que está ali a serviço de um terceiro. Para que aconteça um fenômeno mediúnico, é necessária a presença, necessariamente, de um espírito. Não tendo ali a presença de um espírito, mas acontecendo um fenômeno que a gente julgue ou que a gente entenda aí ser paranormal, nós vamos ter a exteriorização ou como é que eu vou colocar assim? A manifestação de poderes, eu vou colocar poderes, né? Poderes no sentido de poder criativo, né? Poder de se criar mesmo. Nós vamos ter aí a manifestação de qualidades, de efeitos que a alma do indivíduo consegue ali reproduzir. No caso da psicometria, e todo o exemplo aqui trazido por nós, por André Luiz, a gente vai perceber que esse fenômeno ele é muito mais anímico do que mediúnico, ou seja, ele é muito mais da alma do indivíduo do que mediúnico. Por que que eu não classifico ele como mediúnico? Justamente porque, voltando, né, à base aí, o entendimento, né, pleno, mediunidade requer a presença de um terceiro, é um espírito que vem de encontro ao médium. O médium, né, medianeiro, ele está a serviço de alguém. Se não tem esse alguém, logo não temos aí a mediunidade, certo? Então, a psicometria levantada aqui por André Luiz, ela é algo que é trabalhado assim na parapsicologia hoje em dia, que já foi estudado por alguns cientistas, os governos, né, o governo principalmente dos Estados Unidos e da União Soviética durante a Guerra Fria, né, despenderam assim milhões de recursos, né, de dinheiro em pesquisas para descobrir se as pessoas tinham mesmo essas potências, se existiam mesmo indivíduos que poderiam ter em si esse dom extrasensorial, né, esse dom que foge aí aos nossos sentidos físicos, e as conclusões de todos esses estudos e de todos esses investimentos foram nulas, né, nunca se achou aí indivíduos com essas características, certo? Por quê? Porque o que é a psicometria? E aí eu vou recorrer aqui a outros, a outros estudos, né, de pessoas que estão falando aí em nome da parapsicologia, né? O que é a psicometria? A psicometria é a arte da adivinhação pelo tato. E ela é utilizada aí, segundo as pessoas que estão trazendo aqui esse artigo, ela é utilizada em várias áreas. Eu nunca vi ser utilizada em lugar nenhum, mas quem traz aqui o artigo para nós diz que sim. Eu vou parar aqui a exibição do livro, é só para a gente lembrar, né, que a gente está aqui falando do capítulo 26, mas por estar aí um tanto fora, né, do que a gente acredita aí que a gente possa melhorar dentro das características e principalmente da conversação nossa aqui acerca de mediunidade, eu não vou ficar me atendo muito a ele, não, tá, ao capítulo. Mas a gente pode dar uma olhadinha aqui no que dizem esses artigos. Eu achei aqui, ó,
um artigo, eu joguei no Google, né? Tive que procurar psicometria com elementos místicos, né? De misticismo ou de parapsicologia, e aí eu consegui chegar nesse artigo aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, para a gente ficar centralizado. Ó. Vocês verem, o que eu estou falando aqui não é nada que eu estou tirando da minha cabeça, tá, gente? É desse artigo aqui, desse site, né? jornaldafrança.com.br, não, Jornal da Franca, perdão. Eu não sei de onde eles são, mas o artigo é recente, ó, é do dia 19 de outubro de 2023. Acho que não, esse é o dia de hoje. Eu creio que ele tenha sido publicado posteriormente. Aqui, ó, publicado dia 4 de novembro de 2019. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui, rapidamente, para a gente entender o que é psicometria no sentido que a gente emprega hoje, certo? Tem duas definições. Essa é a definição aqui do misticismo, né? Eu acho interessante a gente ver para que a gente entenda também um pouco daquilo que André Luiz queria trazer aqui, um pouco daquilo que Chico Xavier trouxe para nós. Psicometria ou psicoscopia é a capacidade de capturar as impressões energéticas, psíquicas ou emocionais presentes em um objeto ou indivíduo usando o sentido do tato. Geralmente, a psicometria ajuda a conhecer o passado de objetos, lugares ou pessoas, mas também pode oferecer referências sobre o estado atual psíquico e emocional do consultor. Alguns praticantes desse tipo de clarividência, e aí eles já jogam aqui para dentro da clarividência, apontam que é possível obter pistas sobre o futuro por meio da psicometria, principalmente quando se trabalha diretamente com as pessoas. A maioria dos psicometristas realiza leituras táteis através do contato com suas mãos. No entanto, também existem praticantes que preferem se conectar à área da testa ou do peito, né? Os especialistas do ocultismo consideram que a psicometria melhora a concentração e permite ao praticante encontrar informações não divulgadas. A psicometria pode ser aplicada a objetos e lugares para conhecer sua história, as pessoas que estavam em contato com eles e até a localização de elementos perdidos. Também é possível realizar leitura tátil com pessoas por razões semelhantes. E aí o artigo continua, mas eu vou parar por aqui. Vocês viram aí, tem um artigo, quem quiser pesquisar, eu joguei no Google, né? Psicometria, misticismo, foi assim que eu joguei no Google, e foi assim que ele apareceu aqui para mim, certo? Por que eu estou citando isso? Porque no capítulo a gente vai ver exatamente isso. André Luiz falando um tanto, Chico Xavier, né, buscando trazer para nós aí luz sobre esse assunto, né, e sempre foi comentado, não, nada, né, invenção do Espiritismo, o Espiritismo não inventou nada, né, pelo contrário, a gente faz aí atrás dessas coisas, e buscar aí uma lógica, uma explicação dentro da teoria espírita. Não quer dizer que o Espiritismo tem resposta definitiva para nada, gente. Quer dizer que a gente está buscando resposta, certo? Até que uma coisa pode ser aceita hoje na comunidade de crenças espíritas e daqui 100 anos não mais, né? Por exemplo, já cansei de falar para vocês, hoje a gente debate a questão do racismo estrutural dentro do espiritismo, né? Coisas que Kardec e os espíritos, né, e os médiuns trouxeram na época de Allan Kardec que hoje não são mais aceitáveis. Falas, colocações, né? A gente viu aqui em alguns capítulos do livro que Chico Xavier expressa o pensamento aí do seu tempo, e que nenhum espírito moderno, né, um espírito hoje contemporâneo nosso, concordaria com muitas das situações que ele coloca para nós em muitas das passagens aqui dos seus livros. Isso é normal acontecer? É normal. Ele escreveu o livro na década de 40, nós estamos lendo ele quase 100 anos depois, né, 80 anos depois, a sociedade mudou. Está errado? Não está errado. Só que o que precisa ser corrigido, a gente precisa dizer, falou, olha, isso aqui não dá mais para a gente concordar, isso aqui não dá mais para a gente ficar dizendo que é informação dos espíritos. Quando a gente percebe, principalmente, que bastou algumas décadas para que a sociedade não se comporte mais da maneira como descrita ali naqueles episódios, beleza? No caso aqui da psicometria, exatamente isso. No livro, André Luiz vai trazer aí durante o capítulo, né, a questão da existência da psicometria, porque os espíritos mais adiantados no nível ali de André Luiz já conseguiriam, pelo toque ou por interação com o objeto, saber ali um pouco da sua origem. André Luiz vai falar do passado. Vocês viram aqui que na questão do misticismo tem gente que acha que pode até prever futuro com toque nesses objetos. Eu não vou ficar julgando quem pensa isso. Nós não estamos aqui para isso, certo? Nós vamos conversar aqui de espiritismo. Saber do futuro, como
traz para nós Allan Kardec no Livro dos Espíritos é algo que é incerto. Todo espírito que vem dando dicas sobre o futuro deve ser colocado aí sob vigilância. A mensagem, né, que ele traz deve ser colocada sob vigilância. Porque não há espíritos que conseguem ver o futuro. Eles conseguem, no máximo, ver aí o passado com coisas que eles viveram, com experiências que podem ser aí transmitidas de uns para os outros, né? Como a gente faz, por exemplo, no estudo da história. Mas não quer dizer que, não, a pessoa vai ver o futuro. Isso aí é coisa de adivinho, né? A adivinhação é algo que é inseguro. Isso é feito desde que a humanidade é a humanidade, né? Também não é uma invenção do espiritismo, né? Mas é algo que Chico Xavier quis trazer aí, né, o seu pitaco, né, os seus 2 dedos de prosa. E ele vai colocar que isso seria aí uma função, né, um dom aí da alma, né? Seria do animismo nosso, seria aí da nossa fundação. E ele, no final do capítulo, vai citar algo interessante, dizendo que no universo tudo é uma questão de sintonia. Mesmo as pessoas que querem aí se sintonizar com objetos, saber a história de objetos, elas têm que buscar aí essa sintonia, né? Nos 2 últimos parágrafos aí do capítulo, ele vai colocar assim, ó, e tudo o que observamos é mediunidade, né? Eles tendo tocado os objetos, tendo visto ali a quem os objetos pertenceram, em quais situações eles estiveram, né? Ele vai perguntar, isso é mediunidade? E a resposta é sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática ou metanomia tátil, e também é chamada de delestesia. Em tudo, vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma outra coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Por quê? Porque, como vocês viram aí no capítulo, ele vai falar da questão do pensamento. Então, a pessoa muitas vezes vai pegar aí um objeto e vai impregnar nele com o seu pensamento uma ideia, algo, qualquer coisa aí que ele queira. E isso, muitas vezes, pode ser sentido, né? Às vezes a gente entra nos locais e tem aquela impressão, assim, dali ser um ambiente mais pesado, dali ser um ambiente mais difícil de estar por conta, como é que eu posso colocar? Por conta do ambiente mental que ali foi criado. Às vezes o lugar está limpo, o lugar está arejado, você olha ali, está, né, completamente ok o lugar. Mas o ambiente é pesado, o ambiente é difícil, o ambiente é complicado, né? Por exemplo, quem viaja, né, vai aí a locais, né? E eu não estou falando assim, a pessoa viajou e foi para Auschwitz, lá na Polônia, não estou falando disso. Estou falando assim, na Áustria, sei lá, não lembro agora, posso estar falando coisa errada aqui. Estou falando da gente, por exemplo, tem pessoas que viajam e vão aí a igrejas, a santuários e sentem ali um peso, né? A pessoa sente mesmo um peso por conta da comunhão dos seus pensamentos com os pensamentos que ficaram impregnados ali, segundo aí o que dizem essas pessoas, né, estarem sentindo. Às vezes é a presença de um espírito, às vezes não é. Né? Para a gente ter certeza, seria necessária uma verdadeira equipe mediúnica no local. Mas as pessoas viajam, chegam nesses lugares, não tem nada errado, mas sentem ali um peso, né, justamente porque aquele lugar é utilizado para coisas aí moralmente transviadas, vamos colocar assim, né? E aí vai depender também do próprio médium, né, da própria pessoa, o dia, o estado, como é que ela estava naquele dia, como que ela se sentiu, né, como é que ela estava preparando para aquela visita, como é que ela chegou ali, e por aí vai. Então, o André Luiz e o Chico Xavier, né, vai trazer aqui no capítulo, como é que a gente pode colocar aqui? Como se isso fosse, em definitivo, um poder mesmo do espírito. Essa, gente, é a visão de Chico Xavier. Se a gente for olhar o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, por exemplo, Kardec vai falar que essa questão dos amuletos, essa questão da impregnação magnética ali em objetos, né? Isso é coisa dos espíritos. E não, ele não vai trazer, assim, essencialmente que aquilo funciona mesmo, que aquilo ali tem poder e tudo mais. Ele vai desmistificar um tanto essa questão dos amuletos, né, trazendo aí a explicação sobre a égide espírita. Eu
Eu estou tendo um pouco de dificuldade para falar, por quê? Porque isso, gente, é muito místico, né? É muito assim, é muito mágico. Como vocês viram, é uma página de misticismo que trata isso hoje, né? É claro que tem páginas místicas de misticismo que vão falar sobre mediunidade e tudo mais, mas assim, com responsabilidade, né? O que a gente pode conversar um pouco sobre esse capítulo? É justamente essa questão daqui dos parágrafos finais, né? Em que o Aulus vai colocar que, através do pensamento, nós comungamos uns com os outros em plena vida universal. E aí não interessa se é na nossa relação com a matéria, se é na nossa relação com os outros. Certo? Eu acho que é um ótimo resumo, né? Eu sei que o fenômeno encanta, muitas vezes a gente entra para o espiritismo, começa a estudar justamente porque está encantado com o fenômeno, gente, mas assim, o fenômeno por fenômeno, pessoas embriagadas produzem, né? Pessoas que estão drogadas, pessoas que estão em pleno desequilíbrio mental produzem fenômenos, e isso não deveria ser, assim, um atrativo para nós depois de algum tempo. A curiosidade nos chama, mas sejamos como Allan Kardec, né? Tenhamos aí uma curiosidade mais responsável, de que observe esses efeitos e tenta tirar daquilo o sumo. E aqui, nesse capítulo, gente, eu confesso para vocês, foi um dos capítulos mais difíceis da obra de André Luiz para ler, para trazer aqui para vocês. E eu confesso que, para mim, esse capítulo está resumido aqui nesse último parágrafo, né? Nessa fala aqui do Aulus, após essa pergunta aí deles, né, do André Luiz e do Hilário, se a psicometria ali, no caso, né, eles terem sentido e percebido ali as energias impregnadas, né, nos objetos, se isso seria mediunidade ou não. E o Aulus vai colocar, né, que em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento comungamos uns com os outros pela vida universal. O pensamento é, né, o alfa e o ômega de todos os atos que o espírito faz, né? É ali que tudo se inicia e é ali também que, às vezes, se finaliza. É a primeira coisa que nós fazemos e, com certeza, a última. É o pensamento. E mediunidade tem a ver justamente com isso, essa troca de pensamentos. Então, eu acho que isso é isso assim, é o sumo que a gente pode tirar aqui desse capítulo, certo? Eu não vou colocar para vocês como se isso fosse a verdade, né? Eu, particularmente, depois de tanto charlatanismo, depois de tanta coisa, né? Teve tantas pessoas é, ao longo de anos dizendo aí possuir esses dons, né? Que depois foram desmascarados, eu prefiro ainda ser um pouco mais cético com relação a isso do que afirmar aqui, mesmo sendo o Chico Xavier trazendo aqui para nós. Eu prefiro ter os nossos pés aqui dentro de uma racionalidade, certo? Isso assim, isso é muita extrapolação, isso poderia ser algo estritamente espiritual. Eu não vou dizer que é verdade, mas também não vou dizer que é mentira, né? Quando a gente morrer, a gente vai descobrir aí quem é que estava certo, né? Por isso que eu não vou ficar batendo boca e nem colocando em dúvida aqui qualquer coisa, tá certo? Mas eu acho, assim, muita especulação. Diferente do capítulo anterior, onde a gente falou, né, de toda a filosofia, que algumas questões e algumas revelações que o Espiritismo traz para nós podem aplicar, né, podem trazer de benefícios à nossa vida espiritual, de benefícios aí ao nosso pensamento espiritualista, esse capítulo aqui, ele fica puramente, assim, na especulação. Pode ser que os espíritos façam isso, certo? Como eu nunca vi nenhum espírito, nem materializado, chegar para mim e confirmar isso, nós vamos dar aquele crédito a Chico Xavier pela vida que ele teve, mas a gente também vai manter aí, né, um pé atrás no ceticismo, né? Se for verdade, bem, se não for, né, não faz mal a ninguém. Só vai fazer mal se a gente ficar aí, né, achando que é um portador divino de uma mensagem, um missionário, não sei o que. Não, era um médium como qualquer outro, né? Então, tem aí os seus acertos, mas também tem os seus erros, né? Tem aí os seus fascículos. Beleza? Era só isso mesmo que eu queria trazer aqui para vocês. Eu achei um capítulo bem difícil. Achei, assim, se eu pudesse, né? Se eu fosse alguém para dizer isso, eu diria que esse capítulo foi até desnecessário, porque é mera especulação. Né? É muito especulativo, mas muito mesmo. Muito mais do que qualquer outro tema que a gente já tenha visto. E se você for jogar aí a psicometria no Google, gente, lembre-se, né? Psicometria hoje também um termo utilizado dentro do estudo da psicologia, né?
E a psicologia no campo científico dos estudos da psicologia busca construir e aplicar instrumentos para mensurar, para medir, né, para mensuração de construtos e variáveis de ordem psicológica aliada a métodos de análise estatística, principalmente a partir do refinamento matemático da análise fatorial, da moldagem de equações estruturais e da teoria de resposta ao item, além de outras técnicas multivariadas, pelas quais são possíveis mensurar e analisar a estrutura de construtos psicológicos, ou mais precisamente, processos mentais. Olha só para vocês verem. Eu lendo aqui, eu não entendi metade, né? Por quê? Porque isso é da área da ciência da psicologia, certo? Então, assim, além disso, isso é utilizado em uma outra área, né? Se é científico ou não, se está certo ou não, isso aí só o pessoal da área vai poder saber. Eu só fiz uma pesquisa aqui no Google, né? Com a palavra psicometria e saiu isso aqui também. Beleza? No nosso próximo encontro, a gente volta a se encontrar ao vivo, né? Às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, às 20, né? A gente se encontra aqui no nosso canal do YouTube para conversarmos, então, né? Com aí o antepenúltimo capítulo da nossa série, né? Aqui de estudos, né? Capítulo de número 27, intitulado aí, por André Luiz, de mediunidade transviada. Então, eu aguardo vocês, né? Novamente lembrando, a partir aí das 20 horas aqui no nosso canal do YouTube, na quinta-feira, né? Quinta-feira aí, deixa eu ver aqui, dia 9, né? Dia 9 de novembro, nós voltamos aí ao presencial. Beleza? Eu aguardo vocês, então, para os nossos estudos. Deixa aí nos comentários, né? O que você achou, o que você pensa sobre o assunto, se você ficou satisfeito, né? Se você ficou insatisfeito com as nossas colocações aqui. Toda e qualquer participação, gente, a gente estimula sempre vocês a trazerem aqui. Eu acho que é dialogando que a gente cresce, né? E se você gostou, deixa aí o seu gostei, né? Se não gostou, pode deixar também um desgostei. Isso aí ajuda a gente a avaliar o nosso trabalho e a propor aí mudanças mesmo no na nossa maneira de abordagem dos capítulos aqui com vocês, tá certo? Então, a gente se vê no nosso próximo encontro ao vivo aqui. Quem não puder, né, acompanhar ao vivo, é só aguardar que após finalizarmos a transmissão aqui para vocês, já vai estar disponível na nossa playlist divulgada aqui no nosso canal, tá certo? Forte abraço a todos vocês, fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.